João 14, a partir do versículo 1. Gostei dessa música. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vamos fazer uma música. Abre João 14, a partir do versículo 1. Todos acharam? Diga amém. Olha só, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quem é que está falando aqui? Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se alguém não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Preste bem atenção no que estamos lendo. Versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 5: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus respondeu-lhe: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus soltou essa palavra no meu coração há 2 semanas atrás, antes de eu saber para você que estaria ministrando nesse mês. E como você pode ver, Deus, é a primeira vez de fato que eu vou usar slides na ministração. Isso é uma novidade para mim. Mas o que Deus tratou comigo sobre a importância de permanecermos e entendermos o caminho, e a mesma profundidade que Ele me ensinou, eu creio que Ele vai ensinar para você essa noite. Amém? Sabe, essa imagem, querido, é você. Diga assim: essa imagem sou eu. Esse é o caminho. Isso é uma estrada. Você pode ver que essa estrada ela não está muito bonita. Mas esse jovem está aí preparado com os kits, com tudo aquilo que eu acredito que ele imaginou ser necessário para correr o caminho, para andar no caminho. Eu acredito que ele olhou para o tamanho dessa estrada e ele disse assim: eu vou falar disso, eu preciso deixar isso. Isso não vai ser tão importante, mas eu tenho que levar isso. Isso aqui eu não posso esquecer. Isso aqui é muito importante. Eu não posso esquecer dos meus calçados. Eles vão se desgastar. Talvez eu precise de mais um. Eu não posso esquecer de água. Eu vou sentir sede. Eu não posso esquecer de levar um misto quente, porque eu vou sentir fome. E eu imagino esse jovem parado, projetando o caminho e o que ele poderia imaginar que seria necessário para correr esse caminho. E eu quero que você se imagine nessa situação. Se alguém te desse uma estrada para correr agora, nesse momento, e te desse uma distância calculada, e quantos dias ou quanto tempo você precisaria para correr esse caminho, o que hoje você levaria com você? Quais eram os itens mais importantes que você olharia para a sua casa, para você, para tudo que você tem, e você diria para você: eu vou levar isso, eu vou levar tal coisa, eu vou levar tal coisa, e eu vou deixar tal coisa para trás. O que eu quero que você entenda essa noite é que, diante de tudo isso, numa estrada comum e natural, onde é apresentado para nós um caminho, nós preparamos coisas, porque nós sabemos que vamos enfrentar climas diferentes. Diga assim: estações. Nós vamos passar por frio, vamos passar por calor, nós iremos passar por chuva. Certamente, dependendo de onde você estiver, você pode pegar neve. Dependendo de onde você estiver, você pode pegar um calor extremista, muito quente. E é importante reconhecer que, se você não souber o caminho, você não sabe o que preparar. Se você não souber para onde vai,
você não sabe o que tem que levar. E quando não se sabe o que tem que levar, tudo é suficiente. Qualquer coisa presta. Porque você não tem um destino. Não foi traçado um caminho e um propósito para onde você deve chegar. Então, se alguém te oferecer um cortador de unha, você vai usar. E vai levar com você. E vai considerar muito importante. Talvez seja importante. Dependendo da caminhada, você vai precisar cortar as suas unhas. Mas aí aparece alguém dando para você uma garrafa seca. E você diz, uau, essa garrafa, eu preciso dela, porque eu vou encher de água. Mas você não sabe no caminho se vai haver água. E você está aceitando aquilo, supondo que lá na frente você vai achar o que você precisa. E isso é muito perigoso, porque nós não fomos chamados para andar às cegas, nem dar tiro no escuro. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza do que não se vê, mas as coisas daquilo que você espera. Se você esperar no Senhor e ter convicção que no caminho, lá na frente, Ele tem uma fonte de água viva preparada para você, você não vai levar uma garrafa, você vai preparar muitas garrafas. Porque você foi instruído sobre o que você vai enfrentar no caminho, ou sobre o que terá no caminho para você receber. E Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, a estrada que é Jesus, ela leva a alguém, e esse alguém é o Pai. Não há como se achegar a Cristo, a Deus, perdão, sem entender que a estrada para correr até Deus se chama Jesus. Mateus, tá, e o que nós vamos precisar fazer nessa estrada? Eu vou te dar 5 pontos essa noite. E se você tiver um tablet, um celular, uma caneta e um papel, eu quero que você anote esses 5 pontos que são extremamente importantes para que você continue firme na caminhada e que são necessários, diga assim, necessários para que você tenha eles. E o primeiro deles é a fé, diga assim, a fé. Por que a fé, Mateus? Porque a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus, que tipo de fé é essa? É a fé que nós falamos agora há pouco. A fé é a convicção, a certeza de que porque você está no caminho, há suprimento no caminho para você. Você não me ouviu? Vamos lá. O caminho é Cristo. Quantos são salvos aqui? Diga amém. Quem está em Cristo é uma nova criatura, a Bíblia diz. Então, você não só tem Cristo. A Bíblia não tem só Cristo como uma pessoa, mas Cristo como um lugar. Porque a Bíblia diz assim, eu estou em Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, hoje você está em Cristo. Aqui a Bíblia se relata sobre Cristo, o caminho. Está entendendo? Então, olha só. Cristo, o caminho. Nesse caminho, você precisa ter fé, a fé do tipo de Deus, que agrada a Deus, de que porque você sabe que está em Cristo, nada vai te faltar no caminho. E aqui é onde nós paramos, porque nós temos medo de que vai faltar algo no meio do caminho, porque estamos preocupados com a nossa mochila, e a nossa mochila vai secar. A nossa bagagem vai acabar. Vai ter uma hora que você não tem mais força, nem sabe o que fazer. Mas se você entender que no caminho há suprimento para você, você vai continuar firme, perseverante nele. Sabendo que o que é que a Bíblia fala sobre os que permanecem no caminho? As bênçãos correrão. Ninguém corre num quadrado, pastor Daniel. Só se corre
num caminho, se for um tiro reto. Então, quando a Bíblia diz assim, elas correrão e te alcançarão, elas não vão correr para qualquer lugar. Elas vão correr para quem está no caminho. Se você estiver no caminho, elas vão correr e certamente te alcançará. Entenda? A bênção, ela foi preparada para correr. Imagina a bênção como um carro. E esse carro, ele foi projetado para correr em cima de tal pista. Ele não vai andar na terra. Ele não vai conseguir andar sobre a água. Ele não vai. Ele foi preparado para esse tipo de asfalto. Porque esse tipo de asfalto, hoje, a ilustração para você aqui, esse asfalto é Cristo. Então, o carro, que são as bênçãos, está preparado para correr em cima dele. Porque ele é a fonte de todas as coisas. Então o carro, a bênção está preparada em Cristo. Porque está em Cristo, você não pode esperar que fora de Cristo você alcance o que é dele. Porque o que é dele só está nele. Então a fé é ter a convicção, a certeza dentro de você de que eu não aceitei simplesmente mudar o estilo que eu me visto. Eu não aceitei simplesmente carregar uma Bíblia debaixo do braço e dizer agora que sou crente. Você não aceitou uma religião. Cristianismo nunca foi sobre religião. Cristianismo sempre foi sobre relacionamento com Deus. Sobre ter intimidade com Deus. Sobre saber quem Ele é e quem você é para Ele. Então, agora que você aceitou o cristianismo, entenda, você aceitou um relacionamento com Ele ao longo do caminho. E entenda, no meio do caminho, algumas coisas podem se levantar. Você pode errar no caminho, é quando a Bíblia diz assim, se eu passar, Deus não te conduzirá. Mas se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele continua com você. É importante entender, uma vez que eu aceitar a minha identidade, quem Ele é para mim e o que Ele me fez para ser, Ele não vai me abandonar. Deixa eu te dizer algo para você. Eu amo algo sobre Jesus. Porque mesmo sendo homem, Ele não agiu como homem natural. Sendo homem, como carnal, como eu e você estamos hoje, Ele agiu como Deus agiria. E como Deus agiria? Amando, se entregando, se relacionando, investindo, acreditando, perseverando, ou não parando por nada no meio do caminho. Foi isso que Ele fez. Vamos lá, diga assim, a fé é o primeiro ponto. O segundo ponto é perseverança, diga perseverança. Agora nós vamos ler algo sobre perseverança. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 15. Versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede, diga firmes, diga assim, inabaláveis, e diga assim, e sempre abundantes na obra do Senhor. Aí ele continua dizendo assim, sabendo que no Senhor, diga assim, no caminho, o vosso trabalho não é vão. Porque entenda, o Senhor, ele está falando do Senhor, lembra? Só que o Senhor não é só a pessoa, Ele é o lugar. É o estado, a condição. Então, quando ele diz no Senhor, ele está falando do caminho. Se você for perseverante no Senhor, firme no Senhor, inabalável no Senhor, porque Ele é o caminho. Então, se você for firme no caminho, certamente Ele estará contigo.
Porque uma das coisas que nós sabemos sobre Deus é que Deus também é um Deus. A Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Então Deus tem o interesse e tem a sabedoria e a capacidade de alcançar Daniel lá e o pastor Anderson lá para trazer para o mesmo propósito. Agora, uma vez que Deus alcança Daniel, que Daniel abre o coração, Deus ministra o coração dele, traz ele para o caminho. Pastor Anderson abre o coração, Deus ministra o coração dele, o Espírito convence, porque a Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem de todo pecado. O Espírito conduz ele. O que é que o Espírito faz? Conduz eles para o caminho. Uma vez que você está no caminho, é sua responsabilidade andar no caminho. Entenda? Não é mais responsabilidade de Deus fazer com que você se torne um robô de o tempo todo Deus está assim com você, ó, te empurrando. Não, uma vez que Ele te coloca sobre o caminho, é nossa responsabilidade correr essa carreira. Amém. Paulo disse assim: eu corri minha carreira. Eu completei minha. Ou seja, Paulo não está sendo egoísta dizendo, como assim minha carreira? Paulo está dizendo da carreira que ele preparou para Paulo. E ele está dizendo assim, eu corri minha carreira. O que ele está dizendo? Eu corri firmemente no caminho. Eu perseverei no caminho. E porque Paulo perseverou no caminho, nós sabemos o que aquele homem foi. Até hoje se fala do que Paulo é e do que Paulo representou. Por que eles não podem falar do que você é? Porque o seu testemunho não pode correr sobre todas as nações da terra, sobre quem você é. Me dê um porquê. Mateus, porque eu não tenho dinheiro suficiente. Não ouvi nada. Por quê? Porque você não pode ser um agente de milagres nessa geração. Me dê o porquê. Qual é a razão maior do que o que habita em você, suficiente para você dizer para mim que você não pode? Me dê uma razão. Eu só preciso de uma. E você pode pensar, a morte, Mateus, é algo. Mas a Bíblia diz, ó morte, coitada da morte. Aonde está a sua vitória? Porque ele venceu a morte. E quando ele venceu a morte, ele te chamou para vencer junto com ele. Obrigado. Só que, entenda, Jesus não operou dessa maneira sobrenatural e sobremaneira excelente no caminho, como Paulo e outros grandes homens de Deus fizeram, de qualquer jeito. Esses homens foram fiéis, eles acreditavam no que Deus tinha para realizar na vida deles, por isso a fé é importante. Eles perseveraram, porque eu digo sempre algo eu não sou pastor, mas Deus tem me dado a graça de fazer discípulos em alguns lugares. E todas as vezes que essas pessoas vêm para mim e querem se aconselhar ou perguntar algo sobre o ministério, eu digo assim: você quer um ministério? Esteja pronto para ser rejeitado. Está pronto para o ministério? Esteja pronto para algumas coisas que vão se levantar. Porque o caminho faz parte do caminho. Jesus foi perseguido e ele era íntegro. Ele era a santidade vivendo sobre a terra e ele foi perseguido. Ele foi caluniado como... Nós sabemos o que pessoas fizeram a ele. Então, caminhar em Deus, querido, não é ter a certeza de que coisas não se levantarão contra você, mas é ter a convicção que sobre elas você já venceu. A caminhada em Deus é a convicção, é a certeza, é a perseverança, é a fé no Senhor que te prometeu de que não vai faltar nada no meio do caminho. De que se você estiver fraco, anjos ministradores irão até você te levantar. Sabe, nós estávamos nos Estados Unidos
para a conferência Oklahoma, agora em Tulsa, do Rema. E a gente, quem assiste muito TV americana sabe que os policiais dos Estados Unidos, eu não sei o que passa na cabeça deles, mas eles decidem na estrada morar no mato. Porque se um camarada passa, do nada, lá vai a polícia atrás dos caras. Não é não, pastor? A autoridade máxima aqui sabe. Então, eu estou brincando sobre morar lá, mas o que eu estou querendo dizer é que no horário de trabalho desses caras na estrada, ninguém vê. Está lá escondidinho. De repente, o cara passou acima da velocidade, lá vem uns bonitão. Vai atrás de você. Porque foi quebrada uma lei dentro do caminho. Então, porque foi quebrada uma lei dentro do caminho, vai encostar e vai chegar alguém para você e vai dizer, para aqui. Aí a gente, dentro da igreja, viola algumas coisas que ferem o caráter de Deus. E esperamos que a polícia não bata na porta. Mas a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, você só colhe algo ruim na sua vida se você plantar aquilo. Calma, vamos criar um equilíbrio. É verdade, algumas coisas se levantam contra você sem que você tenha plantado aquilo. Por exemplo, eu não fui um filho muito bom mais novo. Eu dei trabalho demais para meus pais quando eu era moleque. E meus pais sempre diziam, eu não fui um filho assim. Minha mãe e meu pai conversam, era doloroso, querido. Minha alma é muito sarada, pode ficar tranquilo, viu? Não tem nada que me atinja hoje. Porque eles sentavam e conversavam e ficavam os dois debatendo. Tu foi ruim, Adinalva? Hein? O que é que tu fizesse? E aí minha mãe do outro lado, com aquele jeito dela. Não, Sérgio! Foi tu que desse trabalho à tua mãe? Eu não aguento mais essa coisa aqui, menino. Aleluia. Eles estão vendo o vídeo, amo vocês. Mas é verdade, querido. E eles sempre se perguntavam, pai, eu não plantei essas coisas porque eu estou vivendo isso. Mas algumas coisas é porque elas vão fortalecer. Entenda, o diabo vai levantar coisas. E quando você entender que, olha, o problema é que quando algumas coisas se levantam dentro do caminho, graças a Deus pela palavra da fé que nós sabemos que não é Deus. Mas tem gente, talvez você esteja me assistindo aí, e você acha que algumas coisas que se levantam contra você, é Deus quem faz. E aí é o problema, porque quando você não sabe se é Deus ou do diabo, você não sabe como agir. Agora, uma vez que você sabe, porque meus pais reconheceram que o diabo me perturbava desde cedo. E eu era nós lá na atividade, perturbando todo mundo. Você entende? E aí, além de corrigir com a vara, porque eu apanhei, meu irmão, é nós. Mas além de corrigir com a vara, eles reconheceram, isso não vem de Deus. Nós vamos se levantar em oração. Então, quando você entende o que faz parte do caminho e o que não faz parte do caminho, você sabe a hora de erguer a voz e de ficar calado. Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é o amor. Diga amor. 1 Coríntios 13. A partir do versículo 1. Todos acharam? Diga amém. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o quê? Serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e entenda os profetas, essa palavra vai para você. O fundamento da profecia tem que ser o amor. Porque a intenção de profetizar é livrar.
quando uma unção profética se move, ela vem para livrar, para dar uma direção ou para avivar. Se não for embasada em amor, é só bagunça. Olha só. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ou seja, tua sabedoria não adianta de nada se não tiver amor. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, diga assim, nada serei. Aí no 3 ele continua, ele diz assim, e ainda que eu distribua todos os... Veja só, você entende que às vezes dar não é uma expressão de amor? Você pode dar porque tem demais. Você pode dar porque é o resto. Você pode dar porque alguém te incentivou a dar. Há muitas razões para... Nós temos muitas pessoas no mundo que dão, que ajudam, que fazem caridades, que são dons, jogadores, atletas com muito dinheiro, investem em caridade. Muito deles, me perdoe, querido, é mídia. É o próprio empresário que instrui, cuida da tua imagem, faz isso. Mas não são todos. Amém? Não são todos, tem os que fazem por amor. Mas entenda, nem sempre dar é uma expressão de amor. Por isso a Bíblia fala sobre os dias de oferta, sobre não dar de qualquer jeito. Se ele fala sobre não dar de qualquer jeito, é porque você pode dar de qualquer jeito. Mas tudo que nós devemos fazer, façamos com amor. Quando ministra com amor, a unção vem. Quando canta com amor, a unção vem. Quando ensina com amor, quando corrige com amor, todo mundo entende. Amor, o amor é o fundamento. Vamos continuar. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Você sabia que alguém pode se entregar por você pelo próprio orgulho? Parece estranho ouvir isso, né? Mas deixa eu te explicar. Alguém, numa situação de morte, pode se entregar no seu lugar para que ele morra como uma boa figura e ele seja sempre lembrado pelo que fez, mesmo ele não estando aqui, por causa do ego. Eu quero fazer algo bom. Você precisa pegar isso. Você precisa pegar isso porque isso é profundo. Entenda. Pastor, antes, vem aqui, por favor. Silas, por favor. Fique aqui vocês. De frente para eles, por favor, um do lado do outro. Entenda. Nós estamos aqui numa situação de morte. Certo? E aqui chega um rei e diz para nós assim, olha, os 3 fizeram algo de errado. Alguém vai precisar pagar, ou os 3 vão pagar. E aí, supondo que eu tenho um orgulho extra, tenho um orgulho super, eu vou dizer assim, e eu gosto deles, mas o gostar pode ser impossível. Mas quando você quer valorizar uma ação sua acima da dos outros, você diz, não, eu vou. Porque você agora não está fazendo por amor. Você está fazendo pelo que eles vão carregar para você. Entenda. É como, vou tocar nessa área, é como o sexo. É como você querer fazer sexo com a sua esposa, em querer se superar, você está querendo bancar o tal ou a tal dentro da relação, enquanto ela pode estar pensando, ou ele pode estar pensando que você está fazendo por amor a tal. Mas você está fazendo para satisfazer você mesmo, para que quando termine você escute um elogio. Você está entendendo? É isso aqui que pode ser orgulho. O orgulho de se pôr no lugar, mas não por amor, mas porque você tem um interesse próprio para cumprir. Pode sentar. Olha só. E o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se... Olha aqui, o que é que diz aqui? Diga, repita comigo, não se...
Diga mais alto, não se. Mais uma vez, diga não se. Isso que nós ilustramos aqui é se ensoberbecer. Ao ponto de, eu prefiro que você carregue uma boa imagem ao meu respeito. E é isso. Vamos lá. 5. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desapareceram, havendo línguas cessaram, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Vamos falar agora sobre a nossa ilustração, sobre o que é o amor no caminho. Deus me deu isso e eu quero que você ilustre bem. Pode passar a outra imagem sobre o caminho, por favor, Fábio. Isso. Olha só. Agora, nós já não vemos mais aquele rapaz. Eu quero que você imagine que isso é um carro. Certo? E o carro agora, você não é mais representante daquela pessoa. Agora você representa o carro. E eu quero que você entenda o porquê. A Bíblia diz que sem amor nada seria, não valeria, não adianta eu fazer grandes proezas naturais e tudo mais se não tiver amor. E Deus me deu isso. Deus disse: o amor que se esfria, que pode se esfriar no meio do caminho. O exemplo que nós temos de amor é o pneu e o combustível, que se esquenta. Para acelerar, entenda, para acelerar o carro, você vai precisar de quê? Pode falar, gente. Se você não tiver combustível, não sai do lugar. Você acaba com o motor do carro. Se ligar, acho que nem liga. Por quê? Não tem combustível. Se não tiver combustível, você não sai do lugar. Saca só. E Deus está querendo dizer para você que se você fosse um carro, o amor é o seu combustível. Ou seja, para você poder chegar a algum lugar com quem você é e o que você carrega, você precisa estar com o tanque cheio de amor. Mateus, amor pelo quê? Amor pelo próximo, amor pela visão que Deus te deu. Se você tiver uma namorada, amor pela namorada. Se você tiver um esposo, amor pelo esposo. Se você tiver uma família, amor pela família. Mas acima de tudo, o amor pelo Senhor. Porque o amor por Ele é o que vai te sustentar no meio do caminho. Entenda, amar ao próximo nessa caminhada não vai te dar combustível. Porque esse tipo de amor que eu estou se referindo aqui é o amor que faz o carro andar. E o amor que faz o carro andar é o amor do tipo de Deus que você precisa se encher continuamente. O amor que abre mão de tudo para ter relacionamento com Deus. O amor que entende o preço que foi pago e diz assim: enche o tanque. Eu quero me encharcar de amor porque eu tenho um caminho grande para correr. Entenda. Juntamente com o combustível, o amor também é representante dos pneus. E o que eles têm de parecido é que o amor, se não for cuidado, se não for reabastecido, vai se perder. E referente ao pneu, se não for continuamente reciclado, você vai estourar o pneu. Essa combinação junto, cheia de amor, vai te levar a um lugar muito longe. Entenda, para você alcançar aquilo que Deus falou sobre o teu ministério, dentro da igreja, ou o ministério empresarial, seja onde for que Deus vai te usar, para você alcançar a plenitude disso, é necessário estar abastecido de amor. E o que acontece com o amor? O combustível vai secar.
Mas não se preocupa, no meio do caminho tem um lugar para você se reabastecer. O problema é quando você não quer parar no lugar de reabastecimento. Se você não parar no lugar de reabastecimento, você vai perder a próxima parada que Deus tem para você. Se você achar 40, 45, daqui para lá, não. Eu acho que dá. Quando você fala, eu acho, você tira o propósito de Deus, que é a fé. Porque você não vive pelo que sente. Aí quando você olha para o ponteirozinho lá, você diz, eu acho. Você está falando o que sente. A fé vai dizer assim, reabastece. Você vai precisar. Aí de repente se levanta algo muito grande no meio do caminho. Não maior do que você, mas você esqueceu do combustível suficiente para superar o problema. E se você... O bom de Deus é que Deus sempre tem uma rota de retorno. Então, não diga assim, olha para o teu vizinho e diz assim, não está tudo perdido. Algumas coisas podem ser restituídas e devem ser restituídas. Porém, entenda, porque Deus sabe que você não vai conseguir chegar no próximo posto. Deus vai abrir um caminho, por isso que nós cantamos. Abre portas, opera milagres, ao todo o caminho. Então Ele faz o caminho. Se Ele faz o caminho, você tem que estar ligado, porque a próxima instrução dele vai ser uma saída. E você vai ter que fazer essa saída. Porque a saída é aí onde a Bíblia fala sobre voltar ao primeiro amor. De fato, a Bíblia está falando voltar para o lugar de reabastecimento. O lugar onde você vai ser preenchido para cumprir o propósito. Veja só. Para acelerar, você não pode ter medo. Diga, eu não tenho espírito de medo. Sabe por que, Mateus, eu não tenho espírito de medo? Se você tiver amor, olha o que a Bíblia fala sobre o amor. A Bíblia nos diz que o amor lança fora todo medo. Então, quem confia não tem medo e pisa fundo. Quem confia, quem conhece a Deus, não tem medo, porque sabe que está no caminho e acelera. Porque o amor lança fora todo medo. Entenda, pastor Daniel, por favor. Vem aqui na frente. Fica ali onde o Zé está, por favor. Olha só. Eu sou o carro. Pastor Daniel é um problema que se levantou. Aqui é onde vem a instrução de Deus. E aqui pode ser onde você pensa, eu não vou conseguir passar. Aqui é estreito demais. Eu não vou conseguir desviar. Se eu for para cá, meu combustível não dá. Se eu for para cá também não dá. Mas a direção que Deus está te dando é, rompe o problema. Saca só. O que é que nós recebemos sobre esse ano? Rompimento e avanço. Olha só. O que é o romper? É você estar parado diante de um problema, saber que ele está na sua frente, saber que ele pode fazer uma resistência para você, mas ainda assim, você vai se reabastecer de amor, porque o amor vai lançar fora o medo de falhar, e quando, uma vez que você não tem medo de falhar, você atropela o problema. Eu não vou fazer isso com você, meu pastor Daniel, tá? Mas se nós estivéssemos num campo de futebol americano aqui nesse exato momento, eu ia pegar a bola e eu ia para cima de você, com tudo. Porque eu fui abastecido e eu tenho um lugar para chegar. Porém, se eu me escondo do problema, pastor, vai dando um passinho para frente, vem andando. Se eu tenho medo do problema, cada vez mais o problema se torna maior para mim. E agora,
o problema se torna opressor, porque uma das características do diabo é a opressão. E aí, vem aqui, pastor, coloca a mão em cima de mim. E aí eu começo a me sentir oprimido pelo problema. E a opressão gera agora um senso de, eu não consigo sair daqui. Então, porque você não foi ousado para cumprir a primeira ordem, agora você vai ter que ouvir a segunda ordem. A segunda ordem continua sendo parecida com a primeira. Qual é? Romper. Só que aqui vai exigir mais força do que lá. Aqui você vai ter que dizer assim, sai! É onde nós aprendemos sobre falar contra o problema. Obrigado, pastor. Se você se permite, entenda, não está tudo perdido. Mas se você se permitiu ser abafado pelo problema, aqui você vai ter que fazer um pouquinho mais de força. Mas a mesma graça que te alcançou, se você estivesse em pé, vai te alcançar quando tiver caído. A mesma graça. Vamos para o quarto ponto. Nós já estamos encerrando. Está cedo até, glória a Deus. Uau, essa aqui mexe comigo demais. Quantos estiveram aqui, pode levantar a mão. A ministração que eu fiz numa quinta-feira, eu acho, sobre associação. Vocês foram abençoados por essa ministração? Queridos, como eu ouvi testemunhos dessa ministração, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo, porque eu ouvi muitos testemunhos. Muita gente pediu áudio na mesa sobre essa ministração. Se você quiser ouvir também, eu acredito que tenha lá. Mas, Mateus, por que você está falando sobre isso? Porque o nosso quarto ponto é conexões. Então anote aí, conexões ou associações. As conexões que você irá fazer no meio do caminho, elas devem te empurrar para cumprir o propósito. Se as associações que você permite entrar no caminho não forem para te empurrar para o propósito, elas só têm outra função. Ou te fazer conformar onde você está, ou voltar a ser quem você era. Mas você não quer viver quem você era antes, porque eu tenho certeza que você é muito melhor hoje do que você era ontem. Por isso Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Por que é necessário esquecer? Porque se você não tiver cuidado, algumas pessoas vão vir falar e tratar com você sobre o teu passado. E quando as pessoas falam sobre o teu passado para você, o que elas estão fazendo é te puxando para ser quem você era. E se você não se permitir esquecer do teu passado, você vai continuar no mesmo lugar. Um lugar de retrocesso. E você nunca vai conseguir percorrer o caminho que Deus tem para você. E essa, querido, é uma mensagem para todas as idades. Isso é para quem está começando na fé. Isso é para você que chegou agora na igreja e está conhecendo essa palavra. Isso é para você que está há anos na fé, mas não saiu do lugar porque não entendeu o que precisa no meio do caminho. E hoje está chegando instrução de Deus para você sobre o que você deve fazer no meio do caminho. Para que você não perca o que o caminho já tem preparado para você de bênção. Então, as pessoas com que você permitir entrar na tua vida, ou elas vão ferir o chamado e o propósito, ou elas vão agregar no propósito. Eu e minha namorada Vitória, nós temos um desejo de casar. Eu não vou ficar associado com solteiro. Eu preciso ouvir de quem sabe. Porque quando você se tem um alvo e um propósito para chegar, você precisa agregar conhecimento em pessoas que vão te empurrar para chegar lá mais rápido. Se você não blindar você, ou não cercar você de pessoas boas, mas de pessoas fervorosas em espírito, pessoas avivadas em Deus,
Se você não cercar você mesmo com essas pessoas, vai faltar gás no meio do caminho. Olha para o teu irmão e diz assim: associações são necessárias. Diga assim: ninguém chega sozinho. Ninguém chega sozinho. Estava conversando com o Leandro esses dias. E algo que Deus brotou no meu coração na hora que nós estávamos conversando. Ele abriu o coração para mim sobre algo. E eu disse para ele assim: Leandro, quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, a Bíblia não está falando só sobre o cônjuge, não. A Bíblia está falando sobre a figura do homem. O homem, a mulher. Não é bom que o homem, como pessoa, esteja só. Porque só você se ensoberbece. Você já percebeu que só tem dois extremos. Ou você se ensoberbece, ou você vive numa deprê sinistra. É ou não é? É os dois lá. Sozinho, você só tem duas coisas para fazer. Ou você se acha tal, porque tudo que conquistou, alguma coisa que conquistou na vida, acha que foi sozinho na força do braço, e pobre coitado que não foi. Mas do outro lado tem os que choram lamentando a vida porque são só. Só que estar só é uma escolha. Você ouviu isso mesmo? Estar só é uma escolha. Você escolhe ficar só. Se você olhar, e se você estiver se sentindo só, se você olhar para o seu redor hoje, com certeza tem alguém que Deus levantou para dizer: eu estou aqui, mano. Eu estou aqui. Abre o coração, fala. Talvez não tenha alguém fazendo as vontades da carne que você quer. Quer ficar: tá tudo bem, neném. Vamos cuidar de você, bebezinho. Bebezinho. Vamos crescer. Como minha namorada disse: quer papar? Quer papar? Vamos comer, vamos papar. Tem gente que os meninos na fé continuam até hoje, querendo suporte o tempo todo. Mas o suporte não é para ser fixo, ele é temporário. O suporte ele vem para levantar e você correr sozinho. Mas quando você corre só, a expressão correr só não é correr, agora não preciso de ninguém. Não, é correr sozinho para que lá na frente você conheça outras conexões, outras pessoas que vão correr junto com você. E eu acho massa, porque Deus nunca dá. Vem cá, pastor Daniel, de novo. Fica aí agora. Pastor Antes, chega aí. Silas, vocês vão gostar desse exemplo agora. Vai para lá, vocês. Para aquele lado lá, todo mundo. Silas é o nosso corredor oficial da igreja, amém? Aleluia. Olha só. Algo interessante sobre Deus, o que eu amo sobre Deus é, grave isso no seu coração. Quando a conexão e quando a associação é de Deus, ela não vem, Silas começa a andar. Ela não vem para fazer isso, ó. Não é propósito você a carregar isso. Vem cá, volta. O propósito da associação, vem, vai andando, é acelerar você, para você chegar mais rápido. Volta lá agora. Saca só. Se você não tiver um tipo de associação que te acelera, ou ela te trava, ou ela te impede. Só são essas três coisas que a associação vai fazer. Ou ela, vamos embora junto. Ou ela, tá bom aqui, vamos parar aqui. Corre. Não, você não vai a lugar nenhum. Aqui, ó, propósito da associação. Se você, vem Dani, cuidar das associações que Deus dá para você, pastor Antes, fica ali agora, virado para eles. Certo? Beleza. Pastor Antes agora vai ser Deus. Que honra, hein? Olha só. Olha só. Deus de olhos azuis. Aleluia. Olha só. Nesse lugar, eu quero que bem devagarzinho, pastor Daniel, você vá andando. Isso, bem devagarzinho. Pastor Antes, quando ele passar de você, você vai dizer para o Silas: alcança ele, certo? Vai. Isso, aí pegou a visão antes de eu falar. Ele correu para alcançá-lo.
Mas uma vez que você alcançar, pode correr, vai dar uma voltinha na igreja assim. Vai lá. Vamos junto? Vai, Dani. Pega ele. Ele vai correr mais do que você. Isso. Aí, ó, o propósito da associação. Opa, aleluia. Deus consigo. Eita glória. Ó, gostei. Chega. É nóis. O propósito da associação é impulsionar você para correr mais rápido do que você estava. Pode sentar. Obrigado. Uma salva de palmas para eles. Agora entenda, isso é para tudo. Isso não é só para relacionamento conjugal. Isso é para as suas amizades. Isso são para as suas... no seu trabalho, as pessoas com que você vai se associar, se você quer crescer. Você tem que discernir, passar uma lupa nas pessoas que você vai carregar do seu lado. As associações. Sabe, eu ouvi um testemunho tremendo de um jovem. E ele estava falando, ele disse: Mateus, eu estava querendo um trabalho, mas eu não queria sair da atividade da igreja, cara. E ele trabalha com, acho que é louvor, alguma coisa assim. E quem é do Ministério de Louvor sabe quantas atividades nós temos. E dentro da igreja dele, Deus levantou alguém e chamou ele para trabalhar. Quando chamou ele para trabalhar, disse assim: olha, eu só quero que você faça isso. E nos dias que você tiver compromisso com a igreja, você pode ir. Aí eu disse: eu quero isso para mim também. Porque aqueles que escolhem o ministério sabem que é um preço alto a se pagar. E que às vezes o ministério dá mais trabalho que um trabalho natural. Porque é necessário pagar um preço de oração, de renúncia, de coisas que nós fazemos. Hoje eu tenho 23 anos. Eu não posso fazer coisas que alguns jovens de 23 anos, cristãos, mas que estão aí sentados, fazem. Porque a responsabilidade aqui é outra. Porque eu escolhi o ministério. Mas calma, não crie essa imagem: então que susto do ministério, eu não vou escolher o ministério para a minha vida. Não faça isso. Porque junto com a responsabilidade vem muito galardão. Deus te supre, a graça e a bondade dele te acompanham. Amém? Então é necessário você discernir essas associações, porque senão ou elas vão te puxar para baixo ou elas vão te levantar. E olha para o teu irmão e diz assim: não fique só. Diga assim: você não é bom sozinho. Aleluia. Agora o quinto ponto, e junto com eles, importância semelhante, é a oração. Diga assim: oração. Abra em 1 Tessalonicenses. Toca oceanos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis e desordeiros consoleis os que de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, veja só, tanto uns para com os outros,
como para com todos. Se alegre sempre. E aí depois ele diz assim: orai sem cessar. Mateus, por que você leu tudo isso? Por que você não leu só o versículo 17? Porque para manifestar tudo isso que nós lemos anteriormente, você precisa estar numa pegada de oração. Ninguém consegue. Tem uns camaradas que é fácil de amar, que nem o Márcio ali. Eu amo você, Márcio. É nóis, é fácil amar. Mas tem uns, meu irmão, que é labareda, que é umas provas, aleluia, que eles dão trabalho, que se levantaram contra você, que já falaram mal de você, que já caluniaram você, que já estenderam a mão para você, e quando você deu a mão, ele tirou a mão. Tem muita gente que não é fácil amar. Porém, uma vida aplicada em oração, ela vai te encharcar de amor. Porque para você discernir os postos de abastecimento no meio do caminho e as saídas que Deus vai te dar no meio do caminho, você precisa estar com a tua vida de oração alinhada. Porque ninguém ouve a voz de Deus e discerne a voz de Deus se não estiver conectado com Ele. Mas se você tiver... Como é seu nome, meu irmão? Regis. Regis, eu não conheço você. Se você falar, eu não vou reconhecer. Vão dizer, quem é que está falando? Eu não sei quem é. Eu não tenho intimidade com Regis. Mas se Vitória falar, eu sei quem está falando. A intimidade gera um senso de sensibilidade. Quando se tem intimidade com Deus, você é sensível no Espírito. E por que algumas pessoas perdem a direção no meio do caminho? Porque falta oração no meio do caminho. Mateus, mas como assim eu vou perder a direção? Porque quando você está andando no carro, querido, e o GPS diz assim, em 200 metros, vire à direita. E ele estiver falando em inglês, se você não souber inglês, você não sabe o que ele está dizendo. E aí, se você estiver conversando com alguém no carro, você não vai olhar para o GPS, você vai perder a entrada. Mas quando você discerne a voz de quem diz, quando se tem discernimento de quem falou com você, e que é Ele falando contigo, dizendo que a 200 metros você tem uma saída para correr ainda mais longe, não perca essa saída. Não perca as coordenadas de Deus para você. Não perca, esteja conectado com o jornal do céu. Saiba o que os jornais do céu estão anunciando. Saiba o que os repórteres de Deus estão falando por aí. Esteja conectado com o que está passando na TV do céu. Esteja conectado com o que a Sky Celestial e a Net Celestial está transmitindo para nós nesse tempo. Esteja conectado com o Espírito ao ponto de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Esteja tão cheio do Espírito e tão conectado com o Espírito que quando coisas se levantarem contra você, a consciência de que o maior habita em você está tão impregnado em você que você vai atropelar o problema, que você não vai parar no meio do caminho. Meu irmão, não desista, não pare por nada, mas mantenha a tua vida acesa em oração. A Bíblia fala sobre orar sem cessar, e eu vim dizer para você hoje, você já foi longe demais para parar no meio do caminho. Você já conquistou muita coisa para parar agora. Você já foi longe demais para voltar agora. Você já abriu mão de muita coisa para querer voltar a ser quem você era. Não pare, não pare, mas prossiga em conhecer ao Senhor. Se abasteça dele. A Bíblia diz: o que busca, acha. Se o buscar, certamente ele se revelará para você. Se nós buscamos, a Bíblia fala, mas não é buscar de todo jeito.
A Bíblia fala: se o buscarmos de todo o coração. Se envolvermos o nosso coração com a palavra a tal ponto de que nós não estamos preocupados com mais nada a não ser agradar a Ele, certamente você achará. Achará o que, Mateus? Achará as promessas que Ele te prometeu. Certamente você vai achar os tesouros que estão preparados no meio do caminho. Sabe, querido, o caminho que Deus preparou para você é abundante. O caminho que Deus preparou você é supremo. O caminho que Deus preparou para você é lindo. E olha, eu não estou fazendo isso para te julgar, não. Mas faz uma análise com você mesmo. Quantas promessas de Deus você está vivendo hoje? Quantas profecias estão aí dentro que você não está vivendo uma? Quantas palavras Ele te deu no começo desse ano, no ano passado, sobre o teu chamado, sobre o teu casamento, sobre tua vida, sobre tua família, e você não tem vivido uma? Tem alguma coisa errada, e não é com Ele, é com nós. E se nós não sintonizarmos com as direções dEle no meio do caminho, nós vamos se perder. É o que a Bíblia fala sobre o amor de muitos se esfriará. Mas de um lado em que o amor de muitos se esfriam, do outro lado o amor de muitos se esquenta. E eu quero estar do lado dos que se esquentam. Enquanto há uma geração pobre em espírito, eu quero estar do lado da geração rica em espírito. Enquanto tem uma geração pobre na palavra e no conhecimento de quem Ele é, eu quero e vou estar do lado daqueles que estão cheios do Espírito. Porque a escolha é sua permanecer no caminho. Mateus, mas me feriram, me traíram. As pessoas não me tratam bem. Continua sendo escolha sua. E eu posso te dizer algo: não vale a pena abandonar o propósito por pessoas. Não foram elas que te deram o propósito, foi Ele quem te deu o propósito, foi Ele quem prometeu para você. Você não vai cumprir para pessoas, você tem que cumprir para Ele. Nós temos que cumprir porque Ele nos chamou, porque Ele nos escolheu. Mateus, por que você dança nos cultos? Porque Ele me deu liberdade para dançar. Quem não entende liberdade fica de todo jeito na presença. Mas quem entende que foi pago um alto preço por você, você não se comporta de todo jeito. Ah, Deus está tratando o meu jeito. Há quanto tempo Deus está tratando o seu jeito? Vai ficar até quando nessa conversa? Se enchendo do Espírito. Se enchendo do Espírito. Eu quero, queridos, e é o desejo, eu tenho certeza do coração de Deus, que você se encha a tal ponto de Deus, que você não está nem um pouco preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito. Entenda, eu não estou te dizendo que você tem a liberdade de fazer o que quer. Isso é rebeldia. Eu estou falando, quando você tem a tua vida tão cheia do Espírito, quando falsas calúnias, quando coisas mentirosas e quando as mentiras do diabo se levantar contra você, você vai dizer: eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, mas eu estou aqui para cumprir a vontade daquele que me enviou. Então, a minha palavra para você é: não se permita parar agora. Você tem capacidade demais para chegar longe. Tem potencial demais aí dentro para você parar. Tem muita unção aí dentro para você ficar com desculpas. Tem muito poder de Deus aí dentro para você pessoas pela tua paralisia espiritual. Tem muita força de Deus aí dentro. Basta você conhecer a Ele.
Basta você discernir o que Ele falou para você. É triste, é sem sentido você parar de cumprir o propósito de Deus por causa de pessoas. É sem sentido. Porque a igreja tal fez isso comigo. Porque você está parado, quem perde é você. Mas você precisa ser tão cheio do Espírito que você vai viver de fato o que Paulo diz: eu me esqueço, eu jogo no mar do esquecimento. Eu não quero saber mais de nada a não ser para agradar a Ele. Nós estamos aqui para agradá-lo, para permanecer no caminho. Não faça Jesus perder o que Ele preparou. Como assim, Mateus? Se você não viver o que Ele preparou, Ele vai estar desperdiçando. E Deus não é Deus de desperdício. Deus não é Deus de fazer pela metade. Fique em pé, meu filho, você. Eu vi você desde a primeira vez que eu vi você na igreja. Deus falou algo muito forte no meu coração a seu respeito. Você tem um coração sedento de Deus. E Deus tem te chamado, meu filho, para um novo tempo. É tempo de ter experiências com Deus que você nunca teve antes.